Nós já discutimos sobre a divisibilidade da matéria, em que a matéria ela é composta por partículas menores. E essas partículas nós damos o nome de átomo. Então, o átomo ela é a unidade básica de formação da matéria. E essa ideia de que a matéria ela é composta por partículas menores surgiu há muitos, muitos anos atrás, lá na Grécia Antiga. O filósofo Demócrito falou que se a gente pegasse a matéria e tentasse dividir ela em infinitas partes, a gente ia chegar num momento em que a gente não ia conseguir mais dividir essa matéria. E aí, essa partícula indivisível seria o átomo. Mas, na Grécia Antiga, isso daí só era realmente uma ideia, então acreditava-se nisso, mas não tinha como provar. E aí, lá, muitos, muitos anos depois, em 1897, o físico inglês Joseph Thomson, ele conseguiu, através dos seus experimentos, constatar que a matéria ela possuía uma parte elétrica, conseguiu provar o caráter elétrico da matéria, e que aí existia uma partícula menor do que o átomo, que seria o elétron. E é que seria uma partícula que compõe o átomo. E assim ele provou que o átomo então não seria assim indivisível. E aí, alguns anos depois, em 1911, Ernest Rutherford, através de seus experimentos, ele conseguiu provar que existia um espaço vazio no átomo. Então, o átomo ele era composto por um núcleo, que era composto por prótons, que são partículas positivas, formadores da matéria. E aí, Thomson já tinha descoberto a carga elétrica negativa, e aí o Rutherford só aprimorou esse modelo atômico. E aí, alguns anos depois, né, com os avanços tecnológicos e científicos, chegou-se à teoria mais aceita sobre a estrutura atômica. Descobriu-se mais uma partícula que forma um átomo, que seriam os nêutrons, que são partículas com cargas elétricas nulas, ou seja, tem uma partícula com a carga nula, que é o nêutron, com a carga elétrica negativa, que é o elétron, e com a carga elétrica positiva, que é o próton. E aí o átomo ele é dividido em duas partes. O núcleo, muito denso, onde se encontram os prótons e os nêutrons, um espaço vazio e a eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Então essa seria a estrutura atômica mais aceita atualmente. Então, quando se descobriu todas essas evidências sobre o átomo, cada um dos cientistas foi postulando os seus modelos atômicos. Por que modelos? Porque como o átomo é uma unidade básica muito, muito pequena, a gente não consegue enxergar nem através de equipamentos. A gente só consegue ver as evidências, ou seja, as características que o átomo pode apresentar, que a gente já falou anteriormente, que possui o caráter positivo, algumas partículas, outras partículas possuem o caráter negativo, que existe um espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Então, tudo isso foram evidências que foram provadas através dos experimentos, mas tudo isso é só um modelo, porque o átomo é uma entidade que a gente não consegue observar a olho nu, muito menos através de equipamentos. Então, o modelo de Dalton, que foi um dos primeiros modelos atômicos depois do Demócrito lá na Grécia Antiga, ele descobriu através de alguns experimentos e que o átomo ele seria uma entidade formadora da matéria em que possuía características corpusculares, ou seja, esféricas, maciças e indivisíveis. Então, o Dalton ele ainda estava muito preso lá ao que o Demócrito falou na Grécia Antiga, de que o átomo é indivisível. Mas aí Thomson, com seus experimentos, conseguiu provar essa indivisibilidade. Na verdade, o átomo ele é divisível sim, porque ele é composto por partículas negativas, que ele deu o nome de elétrons. Então, o modelo atômico de Thomson é um modelo atômico que ele acreditava que seria uma esfera com positiva e que teria cargas elétricas negativas incrustadas através desse fluido positivo, dessa esfera positiva. E aí a gente faz uma analogia com o pudim de passas. E posteriormente o modelo de Rutherford,
que através de seus experimentos conseguiu provar a existência do núcleo, que tem uma carga positiva, um espaço vazio e os elétrons, que estão numa camada, estão organizados em camadas, na verdade, e que eles estão orbitando o núcleo, como se fosse um modelo planetário, em que o Sol seria o núcleo, que está no centro do sistema solar, e aí os elétrons são os planetas que estão orbitando em volta do núcleo. Aqui nós temos um resumo e algumas figuras que ajudam a gente a assemelhar aos modelos atômicos. Então, Dalton, que era a bola de bilhar, né, uma esfera maciça indivisível, de Thomson, que seria uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas, e aí que essas cargas negativas, que a gente chama de elétron, estariam representadas pelas passas, no pudim de passas, e o modelo de Rutherford, que é um modelo planetário, em que nós temos o núcleo e as órbitas são aquelas trajetórias que os elétrons fazem ao redor do núcleo. Então, aqui só para a gente entender a magnitude do átomo. O átomo ele é medido em angstroms. Angstrom é uma unidade de medida que é igual a 10 a menos 10 metros. Isso é realmente muito, muito, muito pequeno. E aí, só para a gente ter um quadro síntese das partículas que formam o átomo, nós temos a partícula próton, que a gente representa pela letra P, e aí essa partícula tem carga elétrica positiva. Nós temos a partícula nêutron, que ela não tem carga elétrica, e nós temos a partícula elétron, que é representado por essa letra E, e que a carga elétrica é negativa. E aí nós temos as massas associadas a cada uma dessas partículas. Então, o elétron, a gente desconsidera a massa dele, porque é muito, muito pequena. É 1 sobre 1836, então isso dá um valor muito, muito pequeno. Então, é como se fosse insignificante a massa do elétron quando a gente compara a massa do próton e do nêutron, que a gente coloca como se fosse massa 1. Então, o próton tem massa 1 e o nêutron tem massa 1. Por isso que o núcleo atômico ele é muito denso, muito compacto, porque todas as partículas com massa estão concentradas no núcleo. Então, depois que se teve uma teoria com a estrutura do átomo e que ela foi aceita pela comunidade científica, foi um passo muito grande para a ciência, porque a gente começou, a partir da estrutura atômica, a conseguir definir várias outras coisas dentro da química, como, por exemplo, o conceito de elemento químico. Então, o elemento químico vai ser todo aquele átomo que vai ter uma quantidade específica de prótons no seu núcleo. Então, por exemplo, todo átomo de oxigênio vai ter 8 prótons no seu núcleo. Se um átomo que tiver 9 prótons, ele não vai ser um átomo de oxigênio, ele vai ser um átomo de outro elemento químico. Então, todo o elemento que tiver 8 prótons dentro do seu núcleo vai ser um átomo de oxigênio. A mesma coisa para o hidrogênio. Todo átomo que tiver um próton no seu núcleo, aquele átomo vai ser um átomo de hidrogênio. Então, já conseguiu aí uma teoria, um conceito sobre elemento químico. E aí nós temos também as massas atômicas e os números atômicos a partir disso. Então, a massa de um átomo ela é determinada pela soma de prótons mais os nêutrons, já que a gente falou que toda a massa está concentrada no núcleo atômico. Então, é por isso que a massa ela é calculada através da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E o número atômico vai ser aquele número que vai definir o elemento químico, que é o número de prótons. Então, todo elemento tem um número de prótons específico. E aí, todos os elementos químicos que se conhece dentro do universo estão dispostos na tabela periódica dos elementos químicos, e cada elemento tem o seu símbolo e tem o seu número atômico. O número atômico, então, é a quantidade de prótons, e isso é a identidade do átomo. Então, a gente tinha falado que do oxigênio. O oxigênio ele tem 8 prótons, então quer dizer que seu número atômico é 8. E é representado pela letra O. O flúor, que é um átomo que tem 9 prótons, então tem o número atômico 9, o seu símbolo é F.
Então, para a gente entender a composição da matéria, que a gente vem falando desde a primeira aula sobre a matéria, então como é que ela é composta? Acabamos de ver os átomos, né, que são unidades básicas de formação da matéria, e aqui nós temos representado no primeiro quadrinho uma bolinha maior, azul, representando o átomo de oxigênio, e duas bolinhas pequenas pretas, representando os átomos de hidrogênio, ou seja, eles são elementos diferentes, por isso eles têm representações diferentes. Então, esses átomos, quando eles se organizam, eles formam constituintes. Esses constituintes a gente dá o nome de moléculas, íons e várias outras coisas. Mas então é uma partícula maior. É uma partícula maior que possui os átomos, mas ele está organizado de uma forma diferente. E aí o conjunto desses constituintes que vão dar a característica da substância. Então aqui nós temos os átomos de oxigênio e de hidrogênio, que estão formando uma molécula em que tem o átomo de oxigênio central e dois átomos de hidrogênio ligados a ele, formando uma molécula de água, e várias moléculas de água juntas vão dar a característica da substância, que vai ser a água. Então, a água é composta por várias moléculas de água. E essas moléculas são compostas por átomos. Então, a gente entender como que essa matéria é formada através de fragmentos menores, que a gente dá o nome de átomo. E aí, como eu disse para vocês, nós temos a tabela periódica, que estão dispostos todos os elementos químicos conhecidos. Eles estão dispostos em 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 grupos, que são as linhas verticais. E aí nós vamos classificar os elementos dentro da tabela periódica. E aí nós temos os elementos metálicos. Os elementos metálicos formam quase toda a tabela periódica, então a maioria dos elementos são metais. Naquela tabela periódica que eu mostrei no slide anterior, são os elementos que estão em rosa, então realmente grande parte dos elementos são metais. E aí eles possuem características específicas. Os metais, eles geralmente são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Eles possuem um brilho característico. Eles são bons condutores térmicos, são bons condutores elétricos. A gente consegue formar fios com os materiais metálicos, e eles são maleáveis. Então, essas são algumas características dos elementos metálicos. E aí nós temos um outro grupo, que são os não metais, ou os ametais, que eles vão ter características diferentes dos metais. Ou seja, eles não vão ter o brilho característico que os metais têm, eles não vão conduzir bem nem calor, muito menos eletricidade, e eles se fragmentam fácil, então eles não têm uma estrutura sólida, rígida, como os metais possuem. Aqui nós temos representados o enxofre, por esse sólido amarelo, que ele é um sólido bem fino, que se fragmenta fácil. E aí nós temos o bromo, que é líquido à temperatura ambiente. Então, os não metais, eles podem ser líquidos e também gasosos à temperatura ambiente, bem diferente dos metais, que a maioria é sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido. Nós temos um outro pequeno grupo, que são os dos semimetais. Então, eles vão possuir características de não metais e características de metais, que seriam, então, vão apresentar pouco brilho, como a gente pode ver aqui com esse sólido de silício, que está representado nessa foto. Eles não vão conduzir tão bem quanto os metais, corrente elétrica nem calor. E eles vão ser estruturas sólidas menos rígidas do que os metais, porém mais rígidas do que os não metais. E por fim, o nosso último grupo, que são os dos gases nobres. Esses encontram somente na forma de gás na natureza, e eles são elementos muito estáveis, então dificilmente você vai encontrar ele associado a outro elemento na natureza. Eles geralmente estão de forma isolada. São os únicos elementos que estão de forma isolada. Os outros você vai encontrar na natureza sempre ligados uns aos outros. E agora nós vamos para as reações químicas.
Nós vimos na aula passada alguns fenômenos físicos e a gente viu como que é um fenômeno químico. E o fenômeno químico vai ser uma reação química. Por quê? Porque vai ocorrer a formação de novas substâncias. E essas novas substâncias elas vão ser formadas através do rearranjo dos átomos já existentes. Então, como é que é representada uma reação química? Nós temos duas formas esquemáticas aqui que estão representadas a reação química de formação da água. Então, a água ela é formada através de moléculas de gás hidrogênio se combinando com moléculas de gás oxigênio para formar a molécula de água. Então, como é que é essa representação? Antes da seta, a gente sempre coloca os reagentes e depois da seta a gente coloca os produtos. E aí nós temos duas representações, a com bolinhas e a utilizando os elementos químicos da tabela periódica, pelos seus símbolos. Então, aqui H2 mais O2, produzindo H2O, ou essa mesma representação em bolinhas. Nós temos duas moléculas de gás hidrogênio se combinando com uma molécula de gás oxigênio para formar duas moléculas de água. Então, essas são duas formas de você representar as equações químicas, as reações químicas. Então, a forma mais comum que vocês vão encontrar mais vai ser a utilizando os elementos, os símbolos deles. Então, esse primeiro jeito de H2 mais O2 formando H2O. E aqui nós temos duas figuras representando reações químicas. Nós temos um prego enferrujado. E como é que eu sei que isso é uma reação química? Porque o prego antes era brilhoso, ele era cinza, e agora, depois da ferrugem, ele está meio amarronzado, significa que está formando novas substâncias. Então, essa ferrugem é a formação de novas substâncias, e é por isso que a gente dá o nome de reação química. E, do outro lado, a gente tem o apodrecimento, a decomposição de uma laranja. Então, está formando novas substâncias. E é por isso que a gente também caracteriza isso como uma reação química. E aí nós temos classificações para as reações químicas. Nós temos a reação de síntese, que é uma reação em que dois ou mais reagentes vão sempre formar um produto. Então, é sempre a formação de um produto. Nos três exemplos que nós temos aqui embaixo, está acontecendo isso, a formação de um produto. Então, o primeiro exemplo está ferro mais enxofre, formando sulfeto de enxofre, representado por FeS. Nós temos as reações de decomposição, que aí é o inverso, que é sempre um reagente formando dois ou mais produtos. Então, é sempre um reagente. Os três exemplos que nós temos aqui embaixo, nós temos um reagente gerando dois ou mais produtos. Já a reação de simples troca, a gente precisa levar em consideração alguns outros conceitos, como de substância simples e substância composta. Substância simples é aquela substância que é formada apenas por um elemento. E substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos. E aí, a reação de simples troca vai sempre acontecer com uma substância composta como reagente, reagindo com outro reagente que é uma substância simples. E aí, eles vão trocar de lugar. Então, o exemplo que nós temos aqui embaixo. O cloro, ele é uma substância simples. Quando ele reage com o NaBr, que é o brometo de sódio, eles trocam de lugar. O bromo e o cloro trocam de lugar. O cloro, que era a substância simples, ele vai para a substância composta e o bromo, que estava na substância composta, ele vai se tornar substância simples. Então, essa é uma reação de simples troca. Sempre vai ter que ter um reagente que é uma substância composta, que é formada por dois ou mais elementos, e uma substância simples, que é aquela que vai ser formada por um único elemento. Já a reação de dupla troca, ela vai acontecer quando dois reagentes forem substâncias compostas. E aí todos os átomos vão trocar de lugar na reação química. Nós temos o exemplo aqui embaixo do NaOH, que é o hidróxido de sódio, reagindo com HCl,
que é o ácido clorídrico, formando o NaCl, que é o cloreto de sódio, e H2O, que é a água. Então, a gente percebe que todos os átomos estão trocando de lugar. O Na, que estava no NaOH, quando a reação acontece, o Na vai se juntar com o Cl, que o Cl estava lá no HCl, no reagente. Então, todos os átomos estão trocando de lugar. E essa é a reação de dupla troca. Então, ela sempre vai acontecer quando você tiver dois reagentes que são substâncias compostas. E para finalizar, vamos fazer aqui esses 3 exercícios. Então, aqui nós temos a primeira reação, que é P4, reagindo com 5O2, formando 2PO2O5. Então, essa reação, nós temos 2 reagentes formando um produto. Então, a gente viu que toda vez que tiver 2 reagentes formando um único produto, essa reação a gente chama de síntese. Então, é por isso que a resposta da 1 é a letra A. Já na 2, a gente tem 8H2S mais 8Cl2, formando S8 e 16HCl. Então, olha só, aqui nós temos uma substância composta, que é o H2S, e uma substância simples, que é o Cl2. Então, toda vez que a gente tiver uma substância composta e uma substância simples, essa reação vai ser de simples troca. Então, é por isso que a resposta da 2 é a letra C. E aí, na 3, nós temos a combustão do carvão produzindo gás carbônico é uma reação de... Então, primeiro a gente precisa saber que reação é essa, né? Então, o carvão é o carbono, que se ele está entrando em combustão é porque ele está reagindo com oxigênio, e aí está formando gás carbônico. Então, essa reação ela é representada por essa equação aqui embaixo, que é C de carbono mais O2 produzindo CO2. Então, aqui nós temos 2 substâncias formando um único produto. Nós temos 2 reagentes formando um único produto. E toda vez que a gente tiver essa característica, essa reação é de síntese. Então, a resposta da 3 é a letra A. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.